Oi pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Divã Cristão. Vamos para mais uma reflexão? Hoje nós vamos para o livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 19 ao 21. Isso mesmo, 3 conselhos que Salomão deixou para gente, 3 conselhos poderosos que deixou para mim e que deixou para você. Amém? Então vamos lá. Primeiro conselho, qual é? Primeiro conselho que Salomão nos deixa é escutar os conselhos. Isso mesmo, dar ouvidos, estar atentos aos conselhos dos pais, aos conselhos dos sábios. Isso mesmo, porque é bom receber conselho, né? Quantas pessoas que recebeu um bom conselho, mas não deu atenção e pagou um alto preço, não é verdade? É verdade. Tem até um ditado que diz: se conselho fosse bom, venderia, mas é bom. E aí vamos para o segundo. O segundo ele fala: inclinar teu coração para o caminho reto. É isso mesmo. Significa que vamos andar no caminho reto? Não vamos pegar atalhos? Porque às vezes a pressa, né? Quer pegar atalhos e isso leva a pessoa a ter o quê? Prejuízos. Isso mesmo, pessoas. Não pegue atalho. Ande no caminho certo. Faça o que é certo. Esse é o conselho. E tudo que você, pessoas, tiver que guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as saídas da vida. É isso mesmo. Tudo acontece aonde? No nosso coração. Tudo acontece no coração. E aí eu te faço uma pergunta. Como está o teu coração? Hã? Me diga, como está teu coração? Mas antes, vamos para o terceiro conselho de Salomão. O terceiro conselho dele é: não se juntar, não andar, não caminhar com os beberrões e comilões. Aí você fala: meu Deus, mas por que ele falou isso? Por que ele deixou registrado isso? Por que, pessoas? Porque os comilões e os beberrões, a Bíblia declara que eles caminham para a pobreza, eles caminham para os vícios, eles perdem os sentidos, perdem a clareza, perdem o propósito, perdem o foco. E não só isso, pessoas, eles também perdem o que? O controle. Ao invés deles dominar, eles são o quê? Dominados. Isso mesmo. Foi isso que Salomão quis dizer. Muito bem. Aí você pode dizer assim para mim: ah, mas comer é muito bom, beber é muito bom. É verdade. Mas tem um ditado que diz também, pessoas, que a diferença entre o remédio e o veneno é só uma dose. Então, cuidado, né? A diferença do veneno com o remédio é só a dose. Presta atenção, comer é bom? É. Beber é bom? É. Mas depende do que você está bebendo. Entende? É isso mesmo, depende do que você está bebendo, do que você está comendo. Muito bem. Por quê? Porque isso é um alerta para nós. Porque às vezes a gente pode estar comendo e jogando o quê? Veneno para dentro. Eu posso estar bebendo e jogando veneno para dentro de mim, que está me matando. Então a gente tem que estar alerta. O que eu estou colocando para dentro de mim? E o perigo, pessoas, não está nas coisas em si, mas no descontrole e nos excessos. Entende? Um exemplo: eu amo Coca-Cola, mas se você beber Coca-Cola demais vai te fazer mal. Agora eu quero te perguntar: quando o suficiente vira excesso, o que era para ser bênção para nós, vira banquete de glutões, vira vício, vira dependência. Então o excesso não é bom. Isso mesmo. Por quê? Porque no final
vai tudo virar o quê? Veste de trapo, vai roubar o quê? A nossa identidade. Tudo que é excesso vai tirar o quê? O controle de nós. Isso mesmo. Tira o controle. Ao invés de você dominar, você é o quê? Dominado. E por isso, pessoas, eu quero fazer 3 perguntas. Isso mesmo. Vão ser umas perguntas meio difíceis hoje, mas pode mudar a sua história. Isso mesmo. É muito bom. A primeira pergunta: onde é que você perdeu o controle? Você já perdeu o controle? No que, em que área? Isso mesmo. E eu vou fazer outra pergunta para você. Qual é a área da sua vida hoje? Seja comida, seja celular, seja compras, seja bebidas, seja pornografia. Em que área da sua vida que você perdeu o controle? Que você está vivendo o excesso? Aonde você resolveu pegar atalhos para resolver algo interno e hoje você está preso no excesso? Isso mesmo. Isso mesmo. É para você refletir e pensar. Sabe por quê, pessoas? Porque a verdade é que todo excesso esconde uma falta. Isso mesmo. Esconde uma falta, algo que não foi resolvido. Que falta perdão, falta afeto, às vezes tem solidão, às vezes tem carência, às vezes tem um trauma. Isso mesmo. E é algo interno, que está dentro da pessoa. Aí ela tenta pegar atalhos para resolver algo interno. E acaba viciando e perdendo o controle. Mas eu tenho uma segunda pergunta. O que você está tentando anestesiar? Boa pergunta, né? O que você está tentando anestesiar? Porque toda pessoa que come ou bebe demais, eu tô só nesse assunto, hein? No fundo está tentando preencher um vazio. Isso mesmo. Está tentando preencher um vazio. Por quê? Porque às vezes a pessoa sofreu uma rejeição, às vezes a pessoa carrega uma culpa, às vezes carrega um remorso, às vezes é uma dor na alma que a pessoa sente, que ninguém vê, mas só ela sente, só ela sabe o tamanho da dor que carrega, entende? E aí ela tenta sanar essa dor, esse vazio, comendo e bebendo, para anestesiar. É como fosse uma fuga. Esse excesso é a tentativa de fuga. Isso mesmo. Essa fuga, e eu te pergunto, essa fuga tem resolvido o problema? Ou você só tem criado um abismo maior ainda na sua vida? Muitos tentam buscar a fuga na bebida, na comida. Uns comem demais, outros bebem demais, outros fazem outras coisas demais. São fugas. E aí você me pergunta, como solucionar esse problema? Como nós vamos solucionar? Primeiro conselho é, vamos seguir os 3 conselhos de Salomão, que é escutar a boa palavra, o bom conselho de Deus, que é seguir o caminho da retidão, sem pegar atalhos, entendeu? E prestar muita atenção com quem nós estamos andando. Esse foi o conselho de Salomão. Isso mesmo. E isso, pessoas, me faz lembrar lá em João capítulo 2, versículo 1 do 12, da festa de Caná, né? Das bodas de Caná. Foi no casamento. Jesus, Maria, os seus discípulos foram convidados para uma festa de casamento. Imagina uma festa de casamento, pessoas. O que tem numa festa de casamento?
Mas Jesus chegou nessa festa, a mãe de Jesus, né? Chegou lá como convidado nesta festa. E a mãe de Jesus viu que tinha acabado o vinho. Acabou o vinho. E a alegria da festa ia transformar o quê? Em vergonha para aqueles noivos. Mas Maria, mãe de Jesus, o que ela fez? Como serva de Deus, ela chegou até Jesus e falou o que estava faltando. Isso mesmo. Ela é mãe, mas ela também estava na posição de serva. E ela chegou, né? Ela não quis resolver o problema do jeito dela. Mas o que ela fez? Ela foi até a fonte certa. Quem é a fonte certa? Jesus. Isso mesmo. E ela falou para Jesus, né? Jesus ali não estava como filho somente. Ele também era senhor dela. Senhor da vida dela. E nós temos que aprender a separar isso. Porque ela era mãe, mas ela também era serva. E ela obedeceu, porque Jesus disse para ela: mulher, não é chegada a minha hora. Veja, Maria disse para os servos: fazei tudo o que ele vos disser. E ela não ficou ofendida porque o filho dela chamou ela de mulher, porque ela entendia que o filho dela era senhor de tudo. E ela era mãe, mas ela também era serva. É mesmo, isso mesmo. Agora eu te faço uma pergunta. Você está disposto a parar de criar atalhos e fazer o que Maria fez? Aí você me pergunta, o que Maria fez? Maria foi até Jesus. Maria foi até Jesus falar os problemas que estavam acontecendo ali. E nós temos que ir até Jesus confessar o que? As nossas dores, as nossas culpas, as nossas tristezas, as nossas decepções, os nossos vazios. Isso mesmo. E fazer tudo o que Ele mandar a gente fazer. É isso mesmo. Esse processo exige esforço, exige obediência minha e tua. Mas Ele, quem tem que fazer, quem vai te dar o vinho melhor, a alegria verdadeira, que você tem tanto procurado, que você tem tanto desejado, é Jesus que vai te dar. É Ele que vai te dar. É Ele que vai te dar a palavra que vai saciar a tua fome. É Ele que vai te dar a água que vai matar a tua sede, a sede da tua alma. Tudo vem dele. Entende? Veja, pessoas, os servos fez o que Jesus mandou. Havia ali 6 talhas de água, vasilha, e eram talhas grandes. E Jesus falou para eles: enchei as talhas. Enchei as talhas de água. Veja, pessoas, para encher aquelas 6 talhas de água, não havia água encanada como hoje. Não havia mangueira. Não, tudo era muito difícil. Mas aqueles servos não mediram esforços. Eles fizeram o que foi pedido. E o milagre aconteceu. Você imagina? Eu acredito assim, fico imaginando um no poço tirando a água, o outros carregando e outros virando na talha. Mas eles trabalharam em conjunto. E eles fizeram o que Jesus pediram. Eles não mediram esforços. Depois que encheram as talhas, Jesus pegou a caneca lá, cheia de água, falou: leva até o mestre-sala. E os servos obedeceram. Eles olhando assim, parecia loucura, mas eles obedeceram. E quando entregou ao mestre-sala o copo de água, ele bebeu, não era mais a água, era um vinho novo. E aquele mestre-sala foi até o casal para agradecer e dizer para eles que eles tinham guardado o melhor vinho para aquele momento. E agora eu te faço uma pergunta: o que está faltando na tua vida? Está faltando alegria? Está faltando paz? Está faltando felicidade? O que está faltando na tua vida? Por quê? Porque vá até Jesus. Fale tudo para Ele. Ele vai te ouvir e Ele vai te ajudar.
Isso mesmo. Faltava algo naquele casamento, faltava o vinho, faltava alegria. Mas o que ele te pedir, faça. Faça a sua parte, porque Jesus sabe fazer a parte dele. O milagre é com ele. Entende? Não tente resolver na carne aquilo que só pode ser resolvido no espiritual. Não é verdade? Na carne você correu para comer bastante, para preencher o vazio, correu para beber, para anestesiar a dor. Não é verdade? Mas eu estou mostrando o caminho para você aqui hoje. A reflexão é: os descontroles, os excessos são problemas. São os problemas que estão mal resolvidos na sua vida. São os traumas na tua alma. Esse problema está dentro de você. E você tem que ter consciência dele. E não tentar preencher esses vícios que matam, que viciam. Mas faça como Maria, segue o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Ela foi até Jesus e falou o que faltava. É só você ir até Jesus e falar para Jesus: Jesus, eu sinto um vazio imenso. Jesus, eu sinto uma dor no peito. Jesus, eu sinto muita falta, muita carência, muita solidão, muita tristeza na alma. Fale tudo para Jesus. Isso mesmo, fale tudo. Fale das suas dores para Jesus. E não pegue mais atalhos. Escolha o caminho reto. Escolha ouvir os conselhos que estão sendo dados aqui para você hoje, dentro da palavra de Deus. E se afasta dos caminhos destrutivos, os caminhos que levam para a morte. Entende? E escolha andar no caminho da vida, no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nele você vai ter vida eterna e vida abundante. Eu deixo essa reflexão para o teu coração e que Deus fale mais contigo. Coloque em prática esses 3 conselhos que foi te dado nesse dia. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.